noite, a paz. Mais uma vez estamos aqui. Hoje eu venho tratar com vocês um tema que mexeu muito com a minha vida. Eu acho que o interessante de tratar um tema ao dia é que a gente consegue assimilar as coisas que Deus tem feito. E no terceiro dia desse desafio, nós falamos sobre procrastinação. E procrastinação nada mais é que você adiar as decisões que precisam ser tomadas. E eu sempre tive muita dificuldade para tomar uma decisão, porque quando eu as tomo, eu tenho mais dificuldade ainda para voltar atrás quando é necessário. Então, assim, o procrastinar para mim, ele sempre foi um meio de dar uma chance, uma esperança de as coisas melhorar, porque eu sempre fui muito incisiva e as duas coisas é ruim. Tanto você deixar de tomar as decisões, quanto você demorar para tomá-las. E foi um tema que me chamou muita atenção, porque eu descobri que a gente se torna escravo, né, dessa situação, a gente se torna escravo daquilo que a gente adia, tanto quando você adia muito, e às vezes quando você deixa te dominar, né, e aí você fica controlado pela situação. E hoje eu vivo dias que são reflexos de decisões que eu demorei a tomar. Eu olho para trás e vejo que algumas decisões na minha vida, se eu tivesse tomado um pouco mais cedo, talvez eu teria menos prejuízos. Porém, eu não descarto o processo, né? Porque a gente precisa passar por algumas coisas, porque tudo na vida é lição. As coisas que são boas são lições e as que são ruins são lições maiores ainda. Então, eu fiquei muito feliz com esse tema porque só vive um propósito quem é livre. E quando nós aprendemos a nos libertar da procrastinação, quando nós aprendemos a levantar, resolver os nossos problemas, tomar as decisões que precisam ser tomadas, sem pensar só nas consequências ruins, mas pensar assim, vou tomar essa decisão porque aí eu fico livre, independente das consequências. Não tem como você fazer um omelete sem quebrar os ovos, não é? Os antigos têm esse ditado, e é um ditado que me chamou muita atenção nesse tema. Mas o que a gente precisa fazer para se libertar da procrastinação? Eu gosto muito de, quando fala do tema de decisão, eu gosto muito de falar do filho pródigo. E eu fiquei feliz porque foi um tema que o Tiago também trouxe, né? O filho pródigo, ele pede a herança para o pai dele, ele sai de forma insensata da casa dele, gasta todos os bens, e em um certo período ele cai em si. E ele olha para trás e vê que o que ele tinha mais valor do que o dinheiro, do que os bens, né? Que era a presença do pai. Era o estar ao lado do pai, estar ao lado do irmão, né? E muitas das vezes a gente coloca os nossos valores em coisas passageiras, né? A beleza passa, o dinheiro acaba, muitas coisas na vida ficam pelo meio do caminho. Porém, caráter não muda, né? E quando a gente decide ser uma pessoa que vai viver o propósito, a gente aprende que decisão de resolver problema é uma característica ímpar. Por quê? Cada problema que você resolve, você se liberta. Então, para se libertar, a gente precisa tomar decisões baseadas em atitudes, né? Toma uma decisão e muda a sua atitude. E como eu falei no início do vídeo, eu tenho muita dificuldade, porque quando eu mudo uma atitude, eu mudo mesmo. E tem coisas que a gente precisa ser flexível, né? Até para que a gente mesmo não sofra. Então, assim, um conselho pessoal meu é que ao tomar uma decisão, tome ela diante do Senhor, para que você não se arrependa e para que essa decisão possa mudar as suas atitudes
e te trazer resultados positivos, né? Os últimos anos eu tenho vivido assim, entregado para Deus primeiro antes de decidir. Porque uma vez que eu decido, tá decidido, e aí eu não tenho pesar na consciência, eu consigo deitar e dormir tranquila e saber que é uma decisão que eu tomei baseada em oração e que se chegou o momento de decidir é porque o Senhor está me dando cobertura. Então esse é um conselho pessoal meu. Mas o pastor Tiago, ele trouxe 3 coisas que potencializam a escravidão. O medo de enfrentar o problema, a preguiça espiritual e a indisciplina. Às vezes nós temos medo do resultado. Eu preciso decidir, eu preciso fazer, porque eu sei que tem que ser feito. E aí eu não faço, eu vou adiando porque eu fico com medo dos resultados. Outra coisa que ele ressaltou foi a preguiça espiritual. Que a gente tem, às vezes nós temos preguiça de colocar algo diante do Senhor e pagar o preço, né? Consagrar a vida, fazer uma oração, consagrar um jejum e falar com Deus, Senhor, eu preciso de uma decisão em cima disso. Eu preciso tomar uma atitude humana, mas baseado numa decisão espiritual. E apesar de muito difícil, graças a Deus até aqui todas que eu tomei eu não me arrependi. Eu me arrependi de não ter tomado antes, mas de ter tomado eu não me arrependi. Porque eu aprendi muito e teve consequências, mas eu também aprendi com as consequências. Então, resolver problema é o foco. Porque quando você aprende a resolver os problemas de hoje, você vai se disciplinar. Caso haja um amanhã, quando esse amanhã chegar, você sabe que você vai precisar levantar e ir resolver os seus problemas. É uma coisa que sempre acontece com a gente, né? Acho que todo ser humano já passou por isso, os que não passou com certeza ainda vai passar. Deixar a conta de água e luz para depois. É um dos problemas que assim eu posso usar como exemplo, né? Deixa a conta de água e luz para depois, não paga no momento que tem o dinheiro. O dia que não tem o dinheiro, a conta tá atrasada. Não é assim? Mas por quê? Eu tô com dinheiro hoje, mas eu vou deixar para ir amanhã. Aí amanhã aparece uma outra necessidade, porque as necessidades simplesmente aparecem e elas estão aí para serem resolvidas, né? E quando você assusta, você tá com 2, 3, 4, 5, 6 contas de água e luz. Então, assim, é um exemplo simples, né? Outro exemplo simples, eu vou buscar o pão na padaria mais tarde, né? E aí, quando você assusta, já passou a hora do café e você não buscou o pão na padaria ainda. Então, ele deu três saídas também para a gente se libertar desse tipo de escravidão, né? Que a gente fica escravo desses problemas. A revolta, lógico que não é a revolta de sair quebrando as coisas, de sair com vandalismo, mas a revolta é um dos temas que ele trabalhou, você se revoltar com a situação, olhar para a situação, não se conformar com ela e entender que precisa mudar. E que para mudar você precisa tomar uma atitude. E essa revolta, normalmente, quando a gente se revolta, Deus sempre levanta um líder. Tiago usou como exemplo o povo hebreu que estava no Egito. Se revoltou, se cansou da escravidão, e aí Deus levanta Moisés. Deus levanta Moisés com o propósito de libertar e dar destino. Então, ou seja, quando você se revolta, Deus te dá uma liderança, né? Através de oração, através de indicação, Deus te dá uma liderança. E essa liderança vai te apontar o destino. Então, eu tenho crescido muito nos últimos dias, porque eu tenho visto que tem coisas simples que eu adiei, procrastinei, não resolvi e atrasou o meu propósito. Propósito esse que é de estar fazendo uma das coisas que eu amo fazer. Trabalhar com pessoas. Compartilhar experiências. Experiências essas que vão gerar crescimento e evolução. Eu tenho muito orgulho quando eu vejo uma pessoa que está do meu lado, vencendo, crescendo. E às vezes a gente olha para a pessoa e fala assim, poxa vida, eu estou ficando para trás. Mas às vezes o ver as pessoas que estão ao meu lado ir avante não me dói. Nunca me dói.
Eu sempre fico feliz de ver que a pessoa está vencendo, está conseguindo, transpôs barreiras e está prosseguindo para a vida. Por quê? Porque eu penso que quando a Bíblia fala para nós amarmos a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, nós temos que querer o bem do próximo como a gente quer para a gente. Então, se o meu companheiro, se a pessoa que está do meu lado, meu amigo, a minha amiga está vencendo, está crescendo, é motivo de eu glorificar, de eu agradecer. Então, esse tempo que eu estou tirando para estar aqui, mesmo mediante toda a minha rotina pesada, os meus amigos mais próximos sabem que a minha rotina é pesada, mas é meu prazer tirar esse momento para estar aqui, porque eu sei que o meu Redentor vive e isso é o que eu gosto de fazer. É pegar um tema e trabalhar situações que vai te ajudar a enxergar um caminho de crescimento, a enxergar um caminho de evolução e saber que ela existe. Por quê? Nós precisamos associar a fé ao social. Não adianta só ter fé em Deus, Deus faz milagre. O Senhor, ele faz milagres. Mas nós precisamos ter atitudes. Isso define caráter. Isso define quem você é. Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não adie as suas decisões, principalmente se essas decisões forem importantes, porque quanto mais você adiar, mais você vai atrasar os seus resultados. E quando você atrasa os seus resultados, você atrasa os resultados das pessoas que estão à sua volta. Hoje nós temos a célula Resgate e eu vejo pessoas à minha volta que, se eu estivesse bem há meses atrás, estariam num estágio melhor. Por quê? Os últimos meses, como têm sido meses de mais tranquilidade, eu tenho visto que essas pessoas têm crescido muito. E eu fico muito feliz. Então, hoje, uma das atividades que Tiago deixou, que me chamou muito, foi: se revolte contra a situação que você está vivendo. Liste aquilo que está te limitando. Tome uma atitude e se liberte. Porque pessoas só cumprem propósito quando elas estão livres. E Jesus Cristo, ele não nos criou para sermos escravos. A Bíblia fala que nós somos servos, porém livres. E isso me deixa muito feliz. Porque nada do que te escraviza, nada do que te prende, nada do que te faz chorar, nada do que te faz sofrer, nada do que te segura, nada do que te impede de ir para frente, de crescer, de evoluir, provém de Deus. Nada disso provém do Senhor. Se você estiver passando por situações de retenção que está vindo do Senhor, não é procrastinação, é processo. Tem diferença. E lá na frente nós vamos falar de processo. Então tem diferença. Aquilo que você precisa fazer, faça hoje para que você seja livre. Eu agradeço muito a todos vocês que estão assistindo o vídeo, os que já se inscreveram no canal. E eu creio que Deus tem dias melhores, tem tempos melhores para as nossas vidas. E eu espero de coração estar contribuindo para o crescimento espiritual, emocional e quem sabe até mesmo financeiro de vocês, né? Porque o Senhor tem o melhor para nós. Paz e prosperidade. Até breve.